Salve pessoal, tudo bem? No nosso vídeo de hoje a gente está aqui para trazer um conteúdo muito especial, uma análise ponto a ponto da entrevista do Renato pós-jogo contra o Bragantino, empate em 3-3, uma atuação desastrosa do Grêmio, mas mais desastrosa do que a atuação foi a entrevista do Renatão. O Renato, que até então a gente vinha elogiando bastante aqui no Entre Linhas, em razão do seu trabalho, início de trabalho em 2023, pisou feio na bola. E a gente vai falar sobre isso. Vocês vão entender direitinho o que o Renato quis fazer, ou o que ele pensou talvez em fazer, né? E o que ele conseguiu. E quais foram os principais erros que ele cometeu nessa entrevista. Alguns muito graves, que a gente não pode deixar de falar aqui. Nós vamos falar sobre isso depois da nossa vinheta. Pessoal, antes de eu começar a avançar nesse nosso assunto, eu preciso esclarecer algumas coisas aqui para vocês que são bastante importantes. A primeira delas, né, que é muito necessário a gente falar, é que esse vídeo ele é para fazer uma crítica muito pontual, uma situação específica que aconteceu na partida desse domingo, que é a entrevista do Renato. Né? De forma alguma esse vídeo está trazendo aqui uma espécie de campanha, fala Renato é péssimo treinador, Renato é isso, Renato é aquilo. Não é esse o objetivo desse vídeo. O objetivo desse vídeo é que a gente possa pegar esse fato que aconteceu no jogo de domingo, a entrevista do Renato, e analisar ela em alguns pontos, os pontos principais, e entender de que forma eles se conectam ou não com a realidade do Grêmio, com a realidade do jogo e a realidade do Grêmio. Esse é o principal ponto que a gente tem para tratar aqui. E para que a gente possa contextualizar essa nossa conversa, a gente precisa dizer o seguinte: eu e o Luca Tricolor, nós somos torcedores iguais a vocês. A gente tem curso de formação de análise tática, de análise de desempenho, mas não somos profissionais da bola. Sou advogado, o Luca também tem formação jurídica, e a gente estuda todo santo dia para que a gente possa vir aqui, apertar o playzinho da nossa câmera e poder falar com propriedade, e não simplesmente emitir uma opinião para dizer o que eu acho, o que eu penso. Não, a gente estuda, a gente observa o jogo, a gente observa as coisas que acontecem dentro do Grêmio, dentro de um raciocínio lógico, um raciocínio de uma certa razoabilidade, a gente tenta construir alguma ideia para trazer aqui para vocês, pensar junto com vocês o Grêmio, de forma que a gente possa avançar, produzir melhores conteúdos e quem sabe até ajudar o Grêmio de fora para dentro. Esse é o nosso objetivo aqui do Entre Linhas. Até se tu ainda não é inscrito no nosso canal, vou te pedir, te inscreve no canal, aciona o sininho das notificações e não esquece de deixar o teu like dos nossos vídeos, especialmente nesse aqui. E agora a gente vai falar da entrevista do Renatão, ponto a ponto, especialmente as coisas mais críticas e relacionadas à questão do jogo e à questão da gestão do grupo de jogadores. Tem coisa muito grave. Pessoal, a primeira coisa que eu queria destacar aqui com vocês é o quanto o Renato é mestre, o quanto o Renato é especialista em tirar a atenção das pessoas daquilo que ele não gostaria que seja debatido naquela conversa com ele. E atrair o olhar das pessoas e a atenção das pessoas para algo que é diferente, para algo que de repente possa ser, desfeito logo ali adiante e as pessoas possam ter a impressão de que o problema foi resolvido. O quanto ele faz isso muito, na verdade. É a famosa técnica do bode na sala. E o Renato faz isso bastante. Técnica do bode na sala, para quem não sabe, é em função de uma parábola que existe, no sentido de que uma família, um pai de família, que tinha muitos problemas dentro de casa e não sabia como resolver, foi consultar um especialista. O especialista disse para ele, um psicólogo, disse para ele: coloca um bode no meio da tua sala, que vai resolver o teu problema. Ele foi lá e colocou um bode no meio da sala dele. De repente, os filhos dele e a mulher dele pararam de falar dos problemas do dia a dia da casa e começaram a falar do bode. O que esse bode está fazendo na minha sala? Tá uma bagunça, uma sujeira, come os móveis. E aí o que ele fez? Ele tirou o bode da sala. E aí todo mundo ficou feliz. Esqueceram os problemas que existiam antes e o bode não estava mais lá. A sensação de felicidade voltou a normalidade, transformou a família de novo numa família feliz. E é mais ou menos essa técnica que o Renato aplica quase todo jogo que o Grêmio vai mal. De que forma ele faz isso? Ele blinda muitas vezes a discussão do aspecto tático ou até de coisas que a gente observa ao longo da partida com algum factoide que ele acaba por atrair atenção. E ele fez isso.
no momento em que ele dá a entrevista e diz que o Grêmio, na visão dele, que a torcida pode esquecer que o Grêmio não vai ser campeão nem da Copa do Brasil, nem do Campeonato Brasileiro, ele está colocando o bode na sala, para que as pessoas passem a discutir justamente isso, para que as pessoas passem a discutir a fala do Renato e não discutir aquilo que interessa, que é o porquê que o Grêmio está jogando tão mal. Por que o Diogo Barbosa cometeu aquelas falhas ao longo de toda a partida, que estava visível? Por que o Diogo Barbosa não saiu? E ele vai respondendo coisas aleatórias e vai inserindo situações e chamando atenção para outras coisas que não é aquilo que a gente quer discutir. E o Renato faz isso muito bem. E ele talvez não assim, de forma voluntária, talvez isso seja da personalidade dele, talvez seja um mecanismo de defesa, como todas as pessoas têm no momento em que se sentem acuadas, daqui um pouco de sofrerem críticas, o Renato talvez tenha isso na sua personalidade, e ele coloca o bode na sala o tempo inteiro. E ele colocou nessa entrevista coletiva ao dizer que o Grêmio não tinha a menor condição de disputar a Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro com esse grupo que está aí. Isso, por si só, já é um absurdo completo, mas isso a gente vai falar depois. Eu precisava introduzir essa conversa falando disso para que vocês entendam. O Renato, se ele faz isso voluntariamente, ele é um gênio da comunicação dele próprio. Mas quando isso vai se comunicar com outras coisas da realidade em paralela, das coisas que acontecem em paralelo a isso, ele acaba se dando mal. E ele se deu mal porque a entrevista dele foi muito ruim e atraiu para ele um problema muito maior do que ele teria se ele tivesse só que explicar o porquê que o Grêmio estava jogando mal. Se ele simplesmente explicasse porquê que o Grêmio taticamente está mal, ele não teria esse problema, ter que lidar com esse problema de dizer que o grupo dele é insuficiente. E aí a gente entra para o segundo assunto. O grupo do Renato, esse grupo do Grêmio, que foi construído pelo Renato em muitos jogadores, o próprio Renato já disse que é um grupo que pensava e focava e estava focado em conseguir conquistar grandes coisas. Há pouco tempo atrás ele deu uma entrevista justamente falando nisso, que o Grêmio ia brigar por Campeonato Brasileiro e ia brigar por Libertadores. O que aconteceu de lá para cá? Tá aí o primeiro problema, primeiro a gente já falou, mas um dos problemas dessa entrevista do Renato. A incompatibilidade de discursos, a esquizofrenia de discursos, porque se há 30 dias atrás ele falou uma coisa, como é que agora, diante de um resultado negativo desse, de uma pouca vergonha que a gente viu contra o Bragantino, ele tem uma opinião completamente diferente? Ou ele não soube se expressar, ou ele mudou de opinião, ou ele está tentando enganar alguém. E eu não sei quem, porque nós aqui do Entre Linhas, a gente não se deixa enganar por esse tipo de bodes na sala. Ele pode ter tentado atrair atenção para uma discussão que não interessava mais a ele do que a análise tática da partida propriamente dita. Falando de análise tática, uma coisa que eu preciso destacar aqui sobre a entrevista coletiva é a forma como o Renato expressou o erro que gerou o terceiro gol do time do Bragantino. Que ele falou, usou a expressão, foi um erro, foi uma falha infantil, um erro infantil e uma falha coletiva. Não, Renato, não foi uma falha coletiva. Foi sim um erro infantil, mas não foi coletiva. A não ser que o Diogo Barbosa tenha se dividido em dois, porque o erro foi todo do Diogo Barbosa, e em duas ocasiões. Primeiro, quando ele perde a bola, o Grêmio recupera a bola e ele fica escolhendo para o que ele vai fazer, para quem que ele vai passar. O time do Bragantino vai lá, rouba a bola dele, gira o jogo para a ponta, faz o cruzamento aonde ele deveria estar marcando o jogador do time do Bragantino e não está. Não teve perna para chegar na frente do jogador do Bragantino que fez o gol de empate. Então, não foi uma falha coletiva. Foi uma falha individual do senhor Diogo Barbosa, reforço contratado e trazido pelo Renato há 3 anos atrás e que ainda está aí a pedido do Renato, porque quando houve sondagem para que ele saísse do Grêmio, o Renato não deixou que ele saísse. Aí a gente começa a avançar para a questão da formação do grupo. O Renato bateu bastante na tecla da questão da insuficiência do grupo, que precisa de mais reforços, e direcionou especialmente a sua queixa à falta de jogo em velocidade, de jogadores de velocidade. Pois bem, a gente já teve uma discussão parecida um tempo atrás, que era a questão do quebrador de linhas, de como que o Grêmio pode conseguir quebrar as linhas do adversário. Tem duas formas, ou tu tem um driblador que entra dentro é ótimo, né? Mas entra a linha de defesa do adversário através dos dribles ou através daquele passe que corta as linhas do adversário. Dessa vez o Renato se queixou da falta de velocidade
do time do Grêmio. E com isso personificando a sua queixa, a ausência de extremas, de pontas, pedindo de 3 a 4 jogadores de velocidade para que o Grêmio pudesse alçar voos melhores. Aí, gurizada, quem é que dá velocidade a um jogo de futebol? É a perna do jogador ou é a bola? Fácil de responder essa, né? A velocidade, quem dá para o time não é a perna do jogador, embora isso auxilie bastante, tu precisa sim ter jogadores de velocidade, mas quem dá velocidade é a bola. E se tu tem jogadores lentos no teu meio de campo, tu não vai dar velocidade ao teu time. Se tu tem o Lucas Silva, tu não vai dar velocidade ao teu time. Tu precisa de alguém que receba a bola, passe rapidamente e passe verticalmente, que busque um companheiro criando linha de passe um pouco mais à frente. E isso a gente não está vendo. É por isso que o Grêmio está uma condução de bola, uma transição ofensiva lenta. E o Renato, com propriedade, diz que o Grêmio sim precisa de pontas e extremas com velocidade, mas quando ele diz que o Grêmio precisa ser mais veloz, ele está esquecendo que a velocidade quem dá para o jogo é a bola. E ele precisa daí jogadores que deem a bola a velocidade que o time precisa. A partir daí, o Renato começa a relacionar as queixas dele ao problema da falta de jogadores de ataque com mais velocidade, que diz que só tem o Zinho e o Galdino, e propriamente de velocidade mesmo só o Zinho, segundo as palavras dele. E aí o Renato pede para a direção a contratação de 3 a 4 reforços. Diz que já estão conversando, diz que está encaminhando, mas que entende os problemas financeiros do Grêmio, mas que se o Grêmio não contratar esses 3, 4 jogadores, o Grêmio não vai brigar por Campeonato Brasileiro e não vai brigar por Copa do Brasil. E aí, gurizada, a gente entra no principal erro cometido pelo Renato nessa entrevista coletiva. Mas um erro absurdo, um erro bizonho que a gente não pode deixar passar. Por mais que a gente goste do Renato como ídolo, como jogador que foi, como treinador que nos deu as últimas conquistas mais importantes, tempo mais recente, a gente não pode simplesmente aceitar que quem quer que seja chegue assim e diga para que o Grêmio não é capaz de brigar por uma Copa do Brasil, que seja pro Campeonato, mesmo que isso seja verdade. Mesmo que isso seja verdade, o treinador não pode, numa coletiva, chegar e dizer uma coisa dessa. Pelo contrário, nós preferimos que ele diga que, não, vamos brigar, não sei se vamos conseguir. Mas ele não pode chegar e dizer, eu afirmo, pode escrever aí, que o Grêmio não vai ganhar. Com isso, ele joga a confiança da torcida, ele está praticamente dizendo à torcida, não precisa vir para a arena, nós não vamos ganhar nada esse ano. Mas não só a torcida, mais importante isso é o elenco. Ele está simplesmente dizendo que o elenco dele não é suficiente para ganhar o que seja, o que o Grêmio precisa. Ele está dizendo para o jogador que o jogador não é capaz. Isso é um exemplo claro de liderança negativa. E a gente sabe que o Renato é uma liderança mega positiva nos aspectos gerais. Assim. Ele levanta a moral dos caras. Mas nessa entrevista, ele mandou mal pra caramba. E eu preciso entrar aqui nesse vídeo, usar esse espaço para falar isso para vocês, para falar isso que, Renato, tu mandou mal pra caramba nessa entrevista. E eu tenho certeza que o Renato, inteligente que é, deitou a cabeça no travesseiro e se deu conta que falou uma caquinha. E depois ele vai ter que explicar para os jogadores que se foi algo impensado da parte dele, ele vai dizer, não, eu falei só para que as pessoas fiquem falando da minha entrevista e esqueçam de vocês, que jogaram mal pra caramba. Aqui a gente se acerta. Deixa eles falarem de mim, que aqui, ó, meu ombro é largo, então, deixa eles falando de mim que aqui a gente se resolve. Só talvez tenha sido esse pensamento dele. Botou o bode na sala, deixou as pessoas falando dele, enquanto ele resolve os problemas gravíssimos, táticos e técnicos que o Grêmio tem. Ele, como treinador, é responsável por isso sim. E essa também é uma questão que eu preciso dizer. O Renato precisa parar de terceirizar as responsabilidades. No momento que o Grêmio joga tão mal, mas tão mal, o Renato não pode se absolver de qualquer tipo de responsabilidade para o Grêmio jogar melhor, da forma como nós torcedores queremos. E não é uma questão do Grêmio ser ou não ser campeão de um torneio A, de um torneio B. Não, não é isso que a gente quer saber. Todos nós sabemos que o elenco do Grêmio tem problemas, é insuficiente, mas a gente tem que dizer, a explicação que o Renato tinha que ter dado não era que o Grêmio não era capaz de ganhar o Campeonato Brasileiro, e sim o porquê que o Grêmio não consegue jogar tão bem, por que o Grêmio consegue jogar tão mal contra times que também não investem tanto como ele diz que o Grêmio deveria investir? Ou será que o Bragantino gasta 200 milhões? Será que o ABC gasta mais do que 3, 4 milhões por ano para reforçar o seu elenco? Será
que o Cuiabá gasta, sei lá, 10 milhões por ano para reforçar o seu elenco. O Grêmio já gastou horrores de dinheiro só esse ano, depois de sair de uma Série B, um time esfacelado, que ninguém queria mais ver na frente. O Grêmio contratou o melhor meia, um dos melhores meias da América do Sul, um dos maiores artilheiros do planeta, contratou um dos principais volantes uruguaios da atualidade, fez algumas contratações de grupo, é verdade, mas a gente não pode se queixar de falta de investimento. E não dá para o Renatão chegar aqui e dizer que não tem culpa nenhuma e que só o time só vai melhorar se a direção contratar A ou B, aquele que ele quer, que não é assim. A gente já viu que isso não funciona, em anos anteriores ele fez exatamente a mesma coisa, não funcionou, o resultado foi que depois de tanta cortina de fumaça, o Grêmio acabou caindo para a Série B. Mas que não tenha sido nas mãos do Renato, lá atrás, quando começou essa função, a montagem daquele grupo e a manutenção dos jogadores daquele grupo, incluindo Diogo Barbosa e Lucas Silva, o Grêmio caiu, e o Diogo Barbosa e o Lucas Silva ainda estão aí, e o Diogo Barbosa e o Lucas Silva estão sendo protegidos pelo Renato, que botou um bode na sala e não deixa a gente falar o que a gente precisa falar. E aí, por último, a pergunta que eu deixo aqui no nosso vídeo é a pergunta que o Renato deveria ter respondido e não responde. É a pergunta que ninguém faz pro Renato, que ele talvez devesse fazer para si mesmo, ou a direção devesse fazer para ele, para que a gente tenha uma resposta definitiva. Renato, tu já conseguiu tirar mais de grupos menores, de grupos menos qualificados do que nós temos hoje? Renato, tu consegue tirar mais do grupo que tu tem hoje? Depois das tuas palavras nessa entrevista passada, passo a ter dúvidas, mas eu gostaria de saber de ti. Renato, tu consegue tirar mais do grupo que temos hoje? Eu acredito que sim, mas eu preciso que tu diga, eu preciso que tu mostre, não só nas palavras, mas também com o rendimento do time em campo. Era isso que eu tinha para dizer aqui no nosso vídeo, espero que vocês tenham curtido o conteúdo. Deixem o like aqui embaixo, se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações e segue a gente para mais, que a gente está sempre trazendo conteúdos valiosos como esse aqui. Um grande abraço para vocês.